Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. E lhe disseram: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, para que nossas crianças, nossas mulheres sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram com o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação, aos filhos de Israel, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até aqui. Fecha os teus olhos, peça ao Espírito de Deus ministrar o teu coração. Peça ao Senhor a falar no teu interior. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua presença, eu quero te agradecer por esse culto, eu quero te agradecer, Senhor, pela porção do Senhor em nós. Eu quero te agradecer pela tua voz e pela tua palavra. Ministra, Senhor, as nossas vidas, Pai, nos faz entender a tua palavra no Espírito. Nos marca, Senhor, nessa noite, com a tua palavra, trazendo cura, transformação, libertação. Senhor, desde já, nós amarramos todo valente, toda devagação da mente, todo espírito mentiroso e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor. Hoje nós temos discipulado com os homens e com as mulheres após o culto. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade a falar sobre humildade, nós vamos finalizar uma parte para entrar nas bem-aventuranças da humildade. A boca que falou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, na sarça, é a mesma que falou com esse povo. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Versículo 7. Disse mais ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, para uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar de cananeu, eteu, amorreu, ferezeu, eveu e jebuseu. Deus já sabia que existia um inimigo naquela terra. Deus havia prometido essa terra para Abraão, e não é porque Abraão não estava vivo que Deus iria deixar de cumprir a promessa dele sobre a descendência de Abraão.
A mesma boca que falou com Moisés, que falou com Abraão, o mesmo Deus que prometeu a terra, é o mesmo Deus que fala em números e mostra a terra para o povo. Nessa circunstância, o povo tinha subido 12 espias para espiar a terra que Deus prometeu para Abraão. Terra boa, terra que mana leite e mel. Deus não mente, Deus não manipula, Deus não engana, Deus não é pego de surpresa, amém? A terra era a mesma, Deus sabia bem o que o povo ia encontrar. Deus sabia quem era o povo e o que tinha no coração dele. Mas a questão é, o povo não tinha o coração confiando no Senhor, Criador dos céus e da terra. O povo tinha o coração confiando em Moisés. Moisés que tirou do Egito, Moisés que abriu o mar, Moisés que lançou a praga. E não era isso. Moisés só fez pelo poder do Senhor. Foi o Senhor que fez através de Moisés. Por que você fala isso, pastora? Quando faltou o pão, o Senhor nos trouxe para o deserto para morrer. Ora, antes tivéssemos morrido no Egito. Eles só sabiam falar duas coisas: voltar para o Egito e morrer. Eles não se dispuseram em nenhum momento de viver o novo de Deus. A água que ia sair da rocha, Deus nos trouxe do deserto para morrer de sede. Quem dera tivéssemos morrido lá no Egito. Das duas umas, ou volta para o Egito ou morre. Parecia que não tinha outra solução. Parecia que o Deus que enviou as pragas para trazer libertação e mostrar o poder dele tinha mudado. Parecia que o Deus que abriu o mar para que eles passassem num pé enxuto não tinha mudado. Aqui eles já tinham comido maná. Aqui a água já tinha saído da rocha. Aqui a coluna de nuvem tapando o sol na muleira já estava na presença deles. Ali a coluna de fogo aquecendo eles à noite já estava. Eles já estavam vendo o poder de Deus. Ali já tinha vivido a presença de Deus na montanha. Falando com Moisés, eles estavam no pé do monte, eles já tinham ouvido o som da voz de Deus. Não tinha motivo mais para duvidar do que Deus iria fazer e da terra que iria entregar. Não é você aquele que está tão certo como o povo de Israel, olhando só para trás e pedindo a morte, ao invés de se dispor a viver o milagre de Deus? Será que você não é aquele que não está vendo solução para aquilo que o Senhor já preparou para a tua vida? Está faltando fé, meu irmão. Deus não mudou. Enquanto o povo, esse povo era tão assim, tão esquisito, né? Enquanto Deus estava falando com Moisés, dando as direções das leis cerimoniais, das leis cíveis, dando as direções do utensílio do templo. Enquanto isso, eles viram para Arão e falam assim: Moisés está demorando. Toma, faz um bezerro de ouro, faça um Deus para nós, para nos guiar para a terra prometida. É sério, irmão. Entregando o que Deus deu para a edificação do tabernáculo nas mãos de demônio. Em nome de Jesus, nós não vamos entregar nada do que o Senhor nos deu nas nossas mãos para edificação de demônio, para adoração de ídolo, em nome de Jesus. Esse Deus, essa mesma voz, ela é a mesma voz que em meio à criação, quando a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, é a mesma voz que no meio daquelas trevas disse: haja luz. E trouxe a existência do nada, a luz para iluminar e tirar as trevas daquele lugar. Tem gente aqui que está igual à terra, sem forma, porque está deformada, vazia. O Espírito Santo está querendo entrar no interior e fluir do interior,
mas tem tanta trevas que está difícil. E o Senhor nessa noite diz para você que haja luz da palavra no teu interior para resplandecer a minha glória. O povo estava sofrendo no deserto e murmurando porque era incrédulo. A incredulidade entrou no coração do povo. O povo deixou de acreditar no Deus de Israel. Estou com muito calor, gente. Ou eu mato vocês de frio com o ventilador ou eu tiro a camisa. Eu vou tentar tirando a camisa sem matar vocês de frio, tá bom? Jesus. Quantas vezes, ao invés de você estar se relacionando com a palavra de Deus, lembrando, trazendo à memória aquilo que te dá esperança, trazendo à memória os milagres que o Senhor já operou na tua vida, já operou na tua casa, já operou na tua família, trazendo à memória as boas palavras que o Senhor já liberou sobre a tua casa, sobre a tua família, ao invés de estar ouvindo a voz dos céus, você está se relacionando com murmurador, com rebelde, com mentiroso, está se relacionando com as coisas naturais. Quem se relaciona com as coisas naturais e acredita nelas de uma maneira tão profunda, anulando o poder de Deus, como é que vai viver milagre? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Deus ainda ressuscita mortos, Deus ainda abre o mar, Deus ainda cura enfermo, Deus ainda expulsa demônio, Deus ainda se manifesta nos nossos tempos. A Bíblia diz assim: você teme ao Senhor? Faze bem, porque até os demônios temem e obedecem. Está na hora de começar a temer a Deus e obedecer. Temer você teme, mas obedecer está distante, porque obedecer é de dentro para fora. Obedecer é mais do que estou apertando um parafuso, eu estou fazendo tudo que aquilo que a religião manda. Obedecer não é assim não, irmão. Obedecer é olhar para o seu interior e falar assim: eu quero obedecer porque eu tenho prazer na tua presença e eu não quero andar sem a tua presença, como fez Moisés. Moisés, eu não vou com você. Vai sozinho, vou mandar um anjo na frente para você fazer esse povo andar. Porque se eu for com você, a minha presença vai consumir esse povo. Porque esse povo é um povo endurecido de coração. Um povo de dura cerviz. Um povo que não se inclina, que não se curva perante ao Senhor. Você não foi chamado para ser um povo de dura cerviz, dentro da presença de Deus, debaixo da direção de Deus, debaixo da palavra de Deus. Você precisa acreditar e se render em nome de Jesus. Não dá mais para continuar deixando o teu coração obscurecido em trevas e alimentando as trevas. Se sem fé é impossível agradar a Deus, a quem você está agradando? Se você não crê naquilo que o Senhor falou, como é que você vai viver? Porque essa geração morreu no deserto. O Senhor trata isso, através da vida de Josué, como rebelião. Não é rebelião à autoridade de Moisés. Gente, vamos parar para pensar um pouco. O único que se levanta ali e fala: não, para! Josué rasga as vestes dele como um sinal de protesto, de luto, de revolta, e fala assim: não, para, vocês não estão entendendo, a terra é boa, é tudo que o Senhor prometeu. Não vamos usar de rebelião contra o Senhor, vamos crer, a gente vai devorar esse povo como pão. Nós temos a terra na nossa mão, eia, vamos! A associação de Josué não era com murmurador. Olha o que esse povo viveu. Rebelião com Corã.
e Datã. Rebelião dentro da casa de Miriam. Ah, só fala com eles? Se por acaso Deus não fala conosco? Falando mal. Por quê? Porque eu não concordo. Por quê? Porque Deus também fala com a gente. Mas Moisés é Moisés, irmão. Miriam é Miriam. Cada um na sua porção. E está tudo bem. Aprende a viver a tua porção, em nome de Jesus. Murmurava, pedia morte, queria retroceder, tentava ao Senhor, não guerreava as guerras do Senhor. Enquanto isso, Josué estava olhando a nuvem da glória na porta do templo. Todo mundo entrava, ele continuava na tenda da congregação, ele continuava olhando. Enquanto o povo estava se associando com rebelde, com murmurador, Josué estava nos pés de Moisés. Enquanto o povo estava na rebelião, Josué estava guerreando as guerras do Senhor. Porque enquanto Moisés levantava a mão, quem estava na frente de batalha era Josué. Ele estava fazendo a porção? Deus te deu uma porção, irmão. Resolva a sua porção. Enquanto você está deixando de cuidar dos teus filhos, da tua casa, do teu casamento, das suas coisas, não porque fulano, não porque eu vou falar, vou falar uma coisa bem séria, para com essa conversinha no WhatsApp, porque isso vai terminar em adultério. Para de ter prazer no mal. Para de ter prazer na divisão, na rebelião, na contenda, que isso vai acabar mal para você. Preste atenção, a associação de Josué era com aquilo que Deus colocou nas mãos. Sabe por quê? Porque os olhos, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado, disse o Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus. Quem eram os fariseus? Conheceu a palavra, ouvia e não vivia. Josué já tinha entendido isso. A associação de Josué era com Moisés, era com aquilo que ele tinha que fazer para o Senhor, e ponto final. Tanto é que só ele e Caleb entram na terra, e dentre os dois, só ele é levantado como líder daquele povo. O povo todo perece, é os filhos que entraram na terra. O olhar dele para a terra não era como o olhar do pessoal. Ai, a terra é boa, mas eles têm gigantes lá. Ai, sabe o que é? A terra é boa, mas nós somos como gafanhotos. Como nós vamos conseguir? Por quê? Porque o olho de quem é carnal vai ser sempre carnal. Vai sempre olhar para a situação, para a circunstância e não achar saída. Mas quem anda com quem anda com Deus, vai enxergar milagre, solução, palavra e vai lembrar daquilo que o Senhor tem para a vida dele. Quem anda com quem vive a palavra, quem anda com quem é fervoroso no Espírito, quem anda com quem tem intimidade com Deus, quem anda com quem tem aliança com Deus, com quem é amigo de Deus, você acha mesmo que vai olhar para a terra, vai olhar para o gigante e não vai saber que Deus é Deus para entregar nas mãos? Josué sabia quem era Deus, ele não estava cego. Sabe o que a palavra do Senhor diz? O que o Senhor Jesus falou? Esse povo está cumprindo a profecia de Isaías, vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Por quê? Porque está vivendo uma idolatria, igual o salmista fala. Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, se assemelha àqueles ídolos. Andar pela fé, meu irmão, é enxergar. Eu estou vendo um gigante ali, mas Deus me deu uma palavra e eu vou viver essa palavra em nome de Jesus. Então não é assim, eu estou com problema no meu casamento, se Deus fizer, Ele fez. Não, irmão. Eu estou com problema lá no meu trabalho, estou jejuando, estou orando. Mas enfim, né, você sabe coisa nenhuma. Eu sei que Deus me colocou aqui, se Ele me colocou, é só Ele que pode me tirar. Eu sei que Deus me deu esse casamento, e se Ele me deu esse casamento e me fez uma promessa, é essa palavra que eu vou declarar sobre ele.
Deus me deu herança bendita, me deu os filhos, e eu não aceito isso aqui dentro da minha casa. Seja lá o que for, eu não aceito rebelião, eu não aceito depressão, eu não aceito enfermidade, eu não aceito a assolação do inferno, eu não aceito coisas que não vêm do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E não é diferente disso. Você vai olhar para aquilo que o Senhor prometeu para a tua vida e você vai declarar o que Ele prometeu e vai entrar e vai possuir a terra em nome de Jesus. Se você continuar se associando com quem rouba a sua fé, com quem contamina o teu coração, igual os fariseus se associavam, com idólatra, um rebelde, um murmurador, com gente que quer viver a vida inteira preso naquele passado, que não entende o que o Senhor tem para a vida dele, a sua fé vai se apagar. Se você sair ouvindo qualquer vento de doutrina, Colossenses capítulo 2, abre aí. Tem boca que é usada por demônio para descredibilizar o que o Senhor te mostrou e te falou. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: cuidado, que ninguém venha enredar com filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Tiago não, Timóteo. Botei errado. 1 Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim: ora, o Espírito, está na sua Bíblia aí com E maiúsculo? Então, que Espírito é esse? Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de... Aí sabe o que é, pastor? É que eu estou com desânimo. Eu não consigo mais orar. Meu irmão, palavra de Deus é alimento. Já comeu alimento estragado? O que acontece se você comer um alimento estragado? Hã? Sabe o que é sofisma? É o que a serpente fez com a Eva. Olha! Não é que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim, não. Das árvores a gente pode comer. A gente só não pode comer daquela. Porque eu vou morrer. Ah, não. Vai nada. Vai morrer, não. Vai ser igual a Deus. Opa, vou ser igual a Deus. Vendo a mulher, ó a cobiça, que a árvore era boa para lhe dar entendimento. Comeu e deu ao marido. Irmão, sofismas é meias verdades. Eu uso parte de uma verdade que Deus falou, que não é para comer, mas eu coloco uma mentirinha em cima de todas. E põe um ponto de interrogação, como se fosse uma pergunta para lançar dúvida no coração. Para de cair em sofisma do inferno. Está roubando a tua fé, a tua casa está perecendo, porque está ouvindo que não tem que ouvir, da boca de quem não tem que ouvir, como se você andasse como ovelha desgarrada nessa terra. Você não é ovelha desgarrada. Tem pastor para te apacentar, tem palavra, tem estudo bíblico, tem discipulado. Você não é ovelha desgarrada. Tenha discernimento do que entra no
teu coração. Depois você fala, eu não tô... Gente, pelo amor de Deus, se nessa igreja aqui, eu acho que 85% no mínimo já me falou, ai, pastora, não consigo orar. Ai, pastora, estou desanimada. Ai, pastora, não consigo entrar na presença, não consigo ler a Bíblia. Sangue de Jesus tem poder. Vai conseguir em nome de Jesus. Vai entrar com vontade, vai entrar sem vontade, vai ler com vontade, vai ler sem vontade, vai começar a falar o que eu te ensinei. Eu sei quem foi o filho do capeta que ensinou diferente do que eu falei. É assim, ó. Você chega lá no seu secreto e você faz didática para vocês, ó. Jesus, senta aqui, por favor. A gente precisa conversar. Então, Senhor. E conversa. Isso se chama oração. Sabe, meu marido tá me deixando louca, me provocou o dia inteiro. Dá um jeito naquele homem que ele não está enxergando, não. Deixou tudo. Olha, Senhor, tem 4 tênis debaixo da cama. Glória a Deus que o Senhor deu tênis. Podia estar descalço, né? Mas obrigada, Senhor, pelo tênis. Mas está tudo espalhado. Eu já falei, tira o tênis, bota na sapateira. Não, mas tem que ter o tênis, tem que ter o chinelo. Pisou no meu tapete branco com o sapato, está tudo encardido. Está me deixando maluca. Eu estou falando coisa simples, mas pode ser coisa pior. Você tem um Deus para sentar do teu lado e conversar com você. E Ele te ouve. Está faltando conversar com Deus, rasgar o teu coração, falar do que está no teu interior, falar do que você enxerga. E para ouvir o que Ele tem para você, em nome de Jesus. O problema é que você pensa que Deus é o quê? Fala tudo e vai embora. Ouça as direções que Ele tem acerca da tua casa, acerca do teu trabalho, acerca do teu marido, acerca da tua vida, em nome de Jesus. É coisa de maluco. Ou você anda por vista, ou você anda por fé. Eu escolhi caminhar pela fé. Deus é tão grande, tão maravilhoso, pastora, que não cabe nessa cadeira. É verdade, Ele é tão grande, tão maravilhoso, que não cabe no interior de um homem. Mas a porção dele está derramada sobre todos nós aqui nessa noite. Deus é tão grande, que Ele tem a terra como estrada dos seus pés. Ele enche os céus dos céus. Como é que Ele vai sentar numa cadeira? Porque Ele é Deus, irmão. Ele se esvaziou. Deus desceu na terra, você não entendeu? Ele se esvaziou. E se deixou ser concebido no ventre de uma criatura, irmão. Jesus é Deus. Para com essa religiosidade maligna, que Deus não pode participar de um aniversário, que Deus tem que se manifestar assim, que Deus tem que falar assim. Deus faz o que Ele quiser, como Ele quiser e usa quem Ele quiser, porque Ele é Deus. Lembra quando caiu um avião lá perto do aeroporto? Faz pouco tempo, recentemente, um avião pequeno, não era um avião grande. Caiu na avenida, há uns meses atrás. Lembra disso? Eu ouvi um rapaz falando assim, eu estava saindo para trabalhar. E o meu sobrinho, pequenininho, de 2 anos, escondeu minha chave. E eu fiquei bravo com ele. Chegou a incendiar um ônibus, lembra disso? Porque eu não achava a chave, eu estava atrasado. Mas hoje eu entendo que se eu não tivesse ficado e perdido aqueles 10 minutos procurando a chave, eu estaria naquela avenida quando aquele avião caiu. Fala para mim que não é Deus, é coincidência. Coincidência vive ímpio. Eu vivo milagre. É livramento de Deus. Meu irmão, para com esse negócio engessado. Ah, eu estou atrasado, vou ficar bravo. Não, você está atrasado, glória a Deus. Procura não se atrasar amanhã, porque hoje Deus está te dando livramento. Ah, mas eu estou nesse emprego, eu não quero ficar mais. Cumpra o propósito de Deus logo para Deus te tirar daí e te colocar em outra porção, em nome de Jesus. Pergunte ao Senhor o que eu preciso cumprir aqui, Senhor, porque eu não estou aguentando mais. Tudo que o Senhor me mandar falar, eu vou falar. Tudo que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer, para que esse tempo se finde, eu volte para um lugar melhor. Tem que se abrir, irmão. Quem anda por vista, nunca vai andar por fé.
Quem anda por aquilo que é palpável, por aquilo que enxerga, quem se associa com o incrédulo, quem anda na dimensão da carne, nunca vai andar por fé. Porque fé é coisa de maluco. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Aonde está fundamentada a sua fé? A dele estava em Moisés, e a sua? A sua fé está fundamentada aonde? Se você não consegue ler que a mesma palavra que Deus deu lá naquele tempo, e os relatos sobre o que Josué viveu naquele dia, pode alcançar você aqui hoje. Você precisa crer, meu irmão, que essa palavra está sobre a tua vida. Entenda uma coisa, ó, presta atenção. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te. Não temas. Ser forte e corajoso. E dispõe-te. Não, Jesus? Dispõe-te. Tenha disposição. Tenha bom ânimo. Porque você vai entrar na terra da promessa. Cadê a disposição se já está desfalecendo, meu irmão? Tem que ter disposição em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Deus abre o Rio Jordão. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. 14 voltas ao redor do muro, derruba muro? Grito e trombeta, derruba muro? Josué sabia que quem derrubava as muralhas era o poder de Deus. Você precisa saber que quem derruba muralhas, quem te dá vitória, quem te liberta, quem te cura, quem te faz entrar na terra da promessa, é o Deus Todo-Poderoso, e Ele não mudou. Se você olhar para essa Bíblia de uma forma carnal, você vai querer justificar milagre. Milagre não se justifica, milagre se vive. Milagre se crê. Milagre não é para ter explicação na tua cabecinha limitada de um Deus que fez o milagre. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Você não sabe de tudo. Você sabe meia dúzia de coisas do ensino médio, a faculdade que você fez, ou o curso técnico, o ontem e o hoje que você viveu até o momento. Mas Deus é onisciente. O que um precisa estudar separadamente, vários especialistas. Só na mente humana a gente tem neuro, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, psicopedagogo, só para cuidar da mente humana. Só para cuidar do coração a gente tem um cardiologista. Só para cuidar do pulmão a gente tem um pneumologista. Você entende isso? Um corpo. Para cuidar de uma criança a gente tem um pediatra. Para cuidar de um idoso a gente tem um geriatra. E Deus formou todos e cuida de todos. Deus sabe a estrutura dos teus ossos, das suas veias. Ele sabe a estrutura que tem em você. Ele é o El Shaddai. Está na hora de se relacionar com o El Shaddai em nome de Jesus. Aí você fica, diminuindo Deus, colocando numa caixinha. Se for assim, se for assado. Ele não tem que te dar satisfação de nada. Você que precisa crer e obedecer em nome de Jesus. Olha para a Bíblia. Pela fé, nós cremos, está escrito em Hebreus, que o mundo foi criado através da palavra. Pela fé, eu creio que o sacrifício de Cristo é suficiente e poderoso para me salvar. Eu creio que o sangue de Jesus é poderoso para me limpar de todo o pecado. Eu creio que se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou liberta em nome de Jesus. É pela fé, meu irmão.
É pela fé que eu recebo a porção do Espírito de Deus em mim. E Ele é o penhor, porque na volta de Jesus está selado pelo Espírito Santo. É pela fé, irmão. É pela fé que a gente desce nas águas do batismo. E só quem já passou por isso é que sabe que quando levanta, parece que foi tirado 500 quilos das suas costas. É pela fé. É pela fé que você anda, é pela fé que você enxerga. Olha para essa Bíblia e para de olhar de uma maneira carnal e começa a olhar com os olhos daquele que crê no Todo-Poderoso e veja os milagres que ele fez. Mais foram aqueles que morreram pelas pedras do que pelas mãos do exército. Você entende isso? Um anjo, quantos mil aquele anjo matou? Um anjo com a espada desembaiada matou quantos mil? Hã? É, mais de 10 mil homens, um anjo com a espada desembanhada, um anjo. E Deus dá ordem aos anjos dele a teu respeito, irmão. Você está com medo do quê? Um só. Agora, se um anjo mata, e Deus que criou o anjo? Qual o poder que ele tem? Infinitamente mais do que você sonhou, pensou, imaginou. Ele é Deus, irmão. Olha para a sobrenaturalidade da Bíblia. Olha para as coisas que o Senhor já fez. Um menino de 17 anos não mata guerreiro. Ainda mais com pedra. Presta atenção. Deus falou. Quem é o espírito mentiroso que vai sair para enganar Acabe? Eu vou. Eu vou ser na boca do profeta para enganar. Cuidado. Cuidado, prove os espíritos. Tenha discernimento de espíritos, porque nem toda profecia vem de Deus. Saia brigando qualquer barela no coração. O sangue de Jesus tem poder. Sabe o que ele fez? Falou para Acabe que Acabe podia ir na guerra. E Deus levantou um outro profeta dele, e falou assim: você vai morrer. Você vai morrer nessa guerra. Mas é mais fácil acreditar na palavra que acalenta a alma. Sabe o que Acabe manda dizer? Prende o profeta. Deixa pão e água. Até eu voltar. Aí o profeta fala: se você voltar, não foi o Senhor que falou na minha boca. Convicção de quem é usado pelo Senhor. Sabe qual o Espírito está falando na boca dele? Eu sei a porção do Espírito Santo na minha vida e que fala através de mim. E você precisa saber a porção do Espírito de Deus na tua vida. Você precisa reconhecer a voz dele. Acabe preferiu ouvir o profeta que estava sobre espírito mentiroso. Sabe o que aconteceu? No meio da guerra, alguém jogou uma espada, uma lança, e entrou na brecha da armadura de Acabe. A tua armadura não pode ter brecha em nome de Jesus. E Acabe morreu, porque Deus não mente, Deus não erra. O profeta de Deus fala e cumpre a profecia. A profecia se cumpriu, ele morreu. Presta atenção, irmão. Provai os espíritos. Está ouvindo qualquer coisa de qualquer pessoa que está roubando a fé na restauração da tua família, a fé na restauração da tua casa, está colocando um ídolo, está colocando no lugar que era da sua esposa, você está colocando outra coisa, outra mulher, no lugar que era do teu marido, você está colocando outro homem, pelo amor de Deus, Deus não te chamou para isso não. Jesus, eu vou tirar sua cadeira, mas o senhor fica aqui com a gente. Agora a gente pode ficar em pé? O senhor que manda. Se você não se relaciona assim com Deus, problema seu. Eu sempre me relacionei assim desde os 14 anos e vou continuar. Ah, mas ela parece uma criança. Não, não parece uma criança. Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Eu sei o Deus que segurou na minha mão. Eu sei o Deus que me deu promessa que eu vivo até hoje. E sei as promessas que eu tenho para viver. Quais são as promessas que tem na tua vida? Vamos voltar para o texto de Timóteo?
Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma aparência. Deus não te chamou para viver de aparência. Quem precisa manter uma aparência, meu irmão, já caiu da fé há muito tempo. Eu não preciso parecer, eu preciso ser. Não, mas o que vão achar, o que vão pensar? Poxa vida, é sério? Eu estou com lepra, o que vão achar, o que vão pensar? Não tem que achar, não tem que pensar. Esse ambiente é limpo, amém? Esse ambiente é de cura e de milagre. Ninguém tem que achar e pensar nada. Tem que orar e clamar pela tua vida. Hipocrisia, fala uma coisa e vive outra, vive de fingimento. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizado a própria consciência. Vive a religiosidade, vive na mentira e não vive a palavra de Deus. Está com a mente cauterizada, vive em pecado e está tudo bem, justifica o seu próprio pecado. Pecado a gente confessa, quem justifica é o Senhor. Se você justifica o teu pecado, o Espírito Santo não vai justificar. Pecado a gente confessa e abre mão. Se meu povo, que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e sair dos maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem cura para a tua casa, Deus tem cura para a tua família, Deus quer cumprir a promessa dele. E você quer entrar na promessa de Deus? Só a Carolina e o Lulu, pode levantar. Só eles que querem viver a promessa? Pode levantar. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.